Os irmãos puderem abrir as suas Bíblias no livro de Tito. É um livro pouco pregado. Esse irmãozinho aqui, ele estava tão longe, mas tão longe, estava lá para lá da Grécia. Então, é difícil de buscar ele para ser ministrado a respeito dele. Então, enquanto os irmãos vão procurando aí, Tito, gostaria de fazer alguns comentários a respeito desse irmão. Essa epístola o apóstolo Paulo escreveu para Tito quando ele estava em Creta. E Tito, ele era um jovem que se converteu, ele era pagão, tinha aqueles mesmos costumes que o seu povo empregava, pois ele era grego. Então toda aquela mitologia, aquelas fábulas, aquelas coisas faziam parte da sua vida. Então ele conheceu o Senhor Jesus, e Paulo foi o pai espiritual, o pai na fé de Tito. E quando Paulo colocou em seu coração o intuito de escrever a Tito, ele tinha alguns motivos concernentes à obra de Deus, para falar àquele povo, àquela região. E principalmente, ele escreveu a Tito para que Tito arrumasse, preparasse o campo para os presbíteros, para chamar alguns homens ao presbitério. E é importante a gente saber o porquê que Tito recebeu essa carta de Paulo para escolher esses homens. Primeiro, a palavra presbítero quer dizer ancião. Então, naquela época, desde o tempo de Moisés, o povo de Deus sempre foi regido por anciões ou presbíteros. E alguns, para esses mesmos irmãos aqui, também tinham o nome de bispo, que quer dizer superintendente, supervisor, alguém que cuida de alguma coisa, alguém que toma conta de alguma coisa bem. E Paulo, dentro do tema que o pastor me passou, Paulo escreveu a Tito, porque Tito, ele tinha uma habilidade muito grande de organização. Além de ser muito bem organizado, Tito, ele era bom, ele era um tipo de contador. Ele cuidava da contabilidade do povo de Deus, da igreja. Então, Tito, ele tinha no seu caráter muita organização. Diga para o seu irmão, organização. Diga assim, eu preciso ter organização. A minha casa precisa ter organização. A obra de Deus precisa ter organização. Agora, fique tranquilo. Então, irmão, por que a obra de Deus precisa de ter organização? Sabe por quê? Lá, porque eles estavam naquela ilha, Creta, então tinha muitos costumes esquisitos lá. Então começou a entrar no seio da igreja, no meio do povo, algumas coisas meio esquisitas. E quando Paulo soube, já levantou para 10 e disse: não, Tito, não aceite que esses homens aí ficam trazendo doutrinas para dentro da igreja. Vocês têm que ficar na sã doutrina, vocês têm que observar a sã doutrina, vocês têm que ficar na palavra. E Tito começou a exortar aquele povo através das cartas de Paulo. O que Paulo fez? Ele não podia estar lá. Muitas vezes o pastor André, a pastora Disse, não vai poder estar, meu irmão. São 15 anos de batalha. São 15 anos. Ebenezer, até aqui nos arrendou o Senhor. Só que a igreja precisa crescer, meu irmão. Deus está contando comigo e com você. Deus está contando conosco. Pense se o evangelho ficasse só na mão de Paulo, como seria hoje? Não, Paulo tinha amigos, Paulo tinha obreiros, Paulo tinha pessoas que faziam parte do seu ministério, e ele abençoava, ungia e ensinava através de epístolas, de cartas, e eles iam fazendo a obra de Deus. Irmão, você é um obreiro do Senhor? Amém? Você é um obreiro do Senhor? Amém. Então deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Amém. Só para a gente fechar aqui esse comentário, dessa introdução,
epístola de Paulo foi endereçada a Tito com muito amor, porque Paulo tinha Tito como filho. Também tinha ele como irmão em Cristo. E Paulo também tinha Tito como um companheiro. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você é meu companheiro? Você é meu companheiro? Então a Bíblia diz assim: poderão andar dois se não tiverem concordância? Não anda. Andar brigando é meio difícil. Então diga para o irmão: Senhor te abençoe. Você é uma bênção. Era assim que eles viviam, abençoando um ao outro. Provavelmente Tito residia em Corinto, naquela grande viagem de Paulo que ele pregou lá, ministrou, trouxe aquela grande carta à igreja de Corinto. De lá saiu um grande missionário, Tito. Paulo escreveu primeiro para ajudar Tito a restaurar a fé dos irmãos e tomar cuidado com alguns profetas ou com alguns hereges da fé. Paulo escreveu para ele para que ele servisse a Deus ali com os verdadeiros cristãos. Irmão, diga para o teu irmão aí: você é verdadeiro? Se você é verdadeiro, você é de Deus. Então com você não tem problema não. Mas se aparecer alguém aí, meu irmão, com conversinha fiada, trazendo divisão, confusão no seio da igreja, isso nós temos que tomar em espírito. Nós temos que combater isso. Nós temos que combater divisão dentro da igreja. Nós temos que combater aqueles profetas que vêm trazer medo, pânico, terror, terrorismo dentro da igreja. Deus levanta homens e mulheres para a edificação do seu povo, não para a confusão do seu povo. Se tiver algum profeta desses aqui nessa noite, vai sair queimado pelo poder de Deus. Deus precisa de verdadeiros. Então a palavra dessa noite para nós não devemos aceitar heresias. É verdade. Heresias, coisas erradas, coisas que não estão na palavra de Deus, coisas que vão contra os princípios de Deus. E aqui aquilo que eu falei: segundo, o Tito foi instruído a pastorear a igreja que estava naquele lugar. E quando Tito foi instruído para pastorear aquele povo, Paulo diz para ele: você tem que amar o povo. Você tem que ensinar o povo. Nós temos que aprender de Deus, irmão. Mas nós também temos que ser ensináveis. Nós temos que nos abrir para aprender. Às vezes nós aprendemos algumas coisas dentro da igreja e ficamos naquilo. É a minha verdade absoluta. Não, nós temos que estar abertos para aprender mais de Deus, crescer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E também, o terceiro ponto, quando Paulo escreveu para ele, ele disse assim: Tito, quando for até você aí, os outros irmãos, deixe eles trabalhando um pouquinho, venha me encontrar, porque eu vou ficar numa cidadezinha aqui chamada Nicópolis, e aqui vai invernar, vai dar um inverno muito frio. Então eu vou ficar te esperando ali para a gente conversar, tudo o resultado dessas cartas, do que você fez, eu vou te instruir mais algumas coisas. Então, irmão, existe tempo de reciclagem. Diga para o seu irmão: tempo de reciclagem. Tempo de aprender um pouquinho mais. Aleluia! Deus de maravilha. É Deus. Paulo já tinha mandado cartas, mas Paulo queria falar pessoalmente com Tito para passar mais algumas coisas de Deus para ele passar para o povo. Irmão, nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais do Senhor. E nós vamos fazer a leitura então, Tito 3, 13. Vamos começar no 13, para a gente gerar um contexto. Espero conseguir terminar essa mensagem até 11h30, 11h45. Glória a Deus! Aleluia! Antes de nós lermos assim, põe a mão no seu peito e diz assim: eu quero viver para Deus. Eu quero viver para Deus. Diga bem alto: eu quero viver para Deus. Somente para Deus. O título dessa mensagem eu quero pregar é Vivendo para Deus. Aleluia! Então, Tito 3, capítulo 3, versículo 13. Quantos acharam? Amém. Eu gosto sempre de pedir para alguém ler. Alguém gostaria de ler?